Bom dia, terceirão. Mais um dia de reclusão. Tudo bem com vocês? Gente, a última aula que a gente teve, nas últimas aulas que a gente veio com uma revisão de oitavo ano. Então a gente viu cálculo algébrico, vocês fizeram exercícios, a gente viu produtos notáveis, vocês fizeram exercícios. A gente viu no final agora fatoração algébrica. E a gente fez bastante exercícios juntos em sala de aula. Então, o que eu vou colocar nesse vídeo? Alguns poucos exemplos de fatoração, só para dar aquela relembrada, e a aplicação disso nas frações algébricas, ok? Então assistam com calma, prestem atenção, façam a atividade que eu estou postando junto com isso, um formulário, e vocês têm que entregar isso até às 6 da tarde. Eu vou colocar às 6h30 porque vocês são terceirão e eu gosto de vocês. Poxa, gosto meia hora de vocês. E aí isso vai validar a presença de vocês, ok? Após isso, a gente vai definir como avaliar vocês num trabalho. Provavelmente vai ser um formulário Google sobre isso também. Os que foram meus alunos no oitavo ano, as últimas provas que vocês fizeram do oitavo ano foram sobre esse assunto. As últimas provas na época era bimestral ainda. Então, gente, os exemplos de fatoração que a gente viu na última aula. Eu tenho, por exemplo, a evidência do fator comum, que eu resolvo como? Colocando o fator comum em evidência, né? Eu vou fazer rapidinho, porque a gente viu isso em sala de aula. Só quero que vocês relembrem alguns pontos, né? Ou, por exemplo, o trinômio quadrado perfeito, né? Eu tenho a ao quadrado menos 4ab mais 4b ao quadrado. Eu sei que isso é um trinômio quadrado perfeito, porque eu tenho dois quadrados perfeitos. Então eu pego a raiz desses dois termos que são quadrados perfeitos. O termo que eu não usei vai definir o sinal para mim desse binômio. Fecha, coloca ao quadrado e para verificar duas vezes o primeiro vezes o segundo tem que dar o termo que eu não utilizei. Fechou. A gente também viu o trinômio do segundo grau, que também é conhecido como produto de Steven, né? A gente trabalhou isso em sala de aula. Tudo isso aqui eu estou mostrando só a título de revisão, né? Vocês viram isso no oitavo ano, a gente viu isso em sala de aula, né? Vamos colocar um agrupamento aqui. Vamos achar um agrupamento. A ao quadrado. Já fiz merda. Deveria cortar o vídeo. Agora vai assim. A ao quadrado mais AB mais AC mais BC. Então a gente faz de 2 em 2 essa fatoração. Então aqui eu tenho A vezes A mais B, e aqui eu tenho C vezes A mais B. Os parênteses ficarem iguais, o objetivo era esse. Então, de novo, eu aplico uma evidência do fator comum, né? E além disso, a gente viu também a diferença de dois quadrados. Então, x ao quadrado menos 1 é uma diferença, são dois quadrados perfeitos. Então, eu simplesmente pego a raiz de um, a raiz do outro, aí eu faço uma vez a soma e outra vez a diferença de dois termos. Aí vem a pergunta, beleza, mas para que eu vou utilizar isso? Qual é a primeira evidência prática disso, né? Qual é a função disso na matemática? Imagina que você tenha que simplificar uma equação muito grande, né? Especialmente se for uma equação fracionária. A fatoração vai te ajudar a fazer isso. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 2x mais 1. Então a primeira coisa que eu tento fazer é identificar se eu tenho casos de fatoração nessa fração. No numerador, isso aqui é uma diferença de dois quadrados. Então a gente pega a raiz do primeiro, a raiz do segundo. Todo mundo conhece o procedimento, beleza? No denominador, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Ó, uma raiz quadrada aqui, um quadrado perfeito aqui, um quadrado perfeito ali. Então a gente pega a raiz de um, pega a raiz do outro. O termo que eu não utilizei vai definir o sinal. Fecha o parênteses, coloca ao quadrado, faz a verificação, como sempre, né?
Só para ficar mais fácil todo mundo entender, se eu tenho Churupita ao quadrado, isso aqui é Churupita vezes Churupita. Em cima eu vou deixar como está. Vocês aprenderam desde o oitavo ano que vocês não podem cortar parte de um binômio, né? Parte de uma expressão. Agora, isso aqui eu posso cortar tranquilamente. Então a minha expressão se tornou x menos 1 sobre x mais 1. Olha como ela foi simplificada. É muito mais fácil trabalhar com isso do que trabalhar com isso. O mesmo pode acontecer em qualquer outro tipo de fatoração. Por exemplo, 4x ao quadrado menos 6x sobre 4x ao quadrado menos 9. Em cima, eu tenho uma evidência do fator comum. O que esses termos têm em comum? São divisíveis por 2 e são divisíveis por x. Então a gente coloca o 2x em evidência. 4x ao quadrado dividido por 2x é 2x. Menos 6x dividido por 2x é menos 3. Aqui eu tenho uma diferença de dois quadrados. Quadrado perfeito, uma conta de menos. Então pega a raiz deles, 2x menos 3, 2x mais 3. Olha só, o que sobrou para mim? Tenho 2x sobre 2x mais 3. Então qual vai ser a tarefa de vocês de hoje? Eu vou passar algumas frações algébricas como questionário para vocês, um formulário do Google. Vocês vão fazer isso até às 6 da tarde e vão me enviar de volta como tarefa, ok? Amanhã eu lanço um vídeo novo, a gente se vê amanhã. E boa reclusão para todos.